Bom dia, meus diletos irmãos, que Deus abençoe ricamente a sua vida nesse dia que o Senhor fez, nesse domingo pela manhã que o Senhor nos concede, em que, infelizmente, estaremos na ausência uns dos outros, na dinâmica da nossa comunhão, não poderemos dar aquele abraço apertado, aquele aperto de mão, desejar bom dia presencialmente, mas nós o faremos por meio das redes sociais, nós o faremos por meio da nossa oração, orando então uns pelos outros e consagrando a Deus esse nosso tempo que deveria ser para a nossa escola bíblica, mas que pela limitação da circunstância está sendo hoje então por meio deste canal, onde você poderá ouvir a mensagem da palavra de Deus para a sua edificação, para a edificação da sua família, para a edificação da sua casa. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus tem falado ao meu coração e certamente haverá de falar ao seu coração também. Então vamos começar esse tempo com uma palavra de oração. Feche seus olhos, convide a sua família diante do Senhor para se prostrar buscando a face dele em oração. Soberano Senhor, nós te damos graças por esse dia, nós te louvamos, ó Deus, apesar de tamanha circunstância adversa que nos rodeia. Nós queremos, ó Deus, consagrar ao Senhor esse tempo em que haveremos de nos alimentar da sua palavra, Senhor, em que haveremos de nutrir a nossa alma para que a mesma não seja, Senhor, não sucumba, não seja, Senhor, dominada pelo terror, pelo medo, antes fortalecida, edificada na sua presença. Soberano Deus, nós imploramos pela vida de cada família que se reúne em seu lar para juntos ouvir a sua palavra, que o teu Espírito visite cada família, cada servo teu que tem separado esse tempo para buscar a sua face em oração, tem separado esse tempo para te adorar, tem separado esse tempo para ouvir a sua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados, se você está com sua Bíblia em mãos, por favor, abra a mesma para o livro de Paulo aos Filipenses, carta que Paulo escreve à igreja em Filipe. Filipenses capítulo 1, nós faremos a leitura do verso 3 e leremos até o versículo 15. Filipenses 3, de 1 a 15, é o texto para nossa meditação nesse dia. A palavra do Senhor nos diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Que o Senhor aplique esta porção da sua palavra em nossos corações. Meus amados, Paulo escreve esta carta aos cristãos da cidade de Filipos, daí o título Filipenses. Essa cidade recebeu esse nome em honra, em homenagem ao rei da Macedônia, Filipe, que foi o pai de Alexandre o Grande, esse que ficou marcado na história. Filipos foi a primeira cidade da Europa a ser alcançada pela mensagem do Evangelho. Você pode observar em Atos capítulo 16, no versículo 6, é dito que Paulo e seus cooperadores chegaram até aquele lugar durante a segunda viagem missionária. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregarem o Evangelho na Ásia, então eles desceram até uma cidade chamada Troade,
E naquela cidade eles tiveram uma visão na qual um varão macedônio dizia para eles passarem até ali para ministrar o evangelho a eles. Passa a Macedônia e ajuda-nos, foi o apelo daquela visão que eles tiveram. Então eles partiram e no dia seguinte eles chegaram então à cidade de Filipos, onde eles permaneceram por alguns dias. Então Atos 16, no versículo 13, diz que no sábado seguinte o apóstolo Paulo e seus companheiros, eles saíram da cidade e foram para junto do rio, onde, segundo o texto relata, havia um lugar que pareceu conveniente para eles se darem a oração. A razão provável que eles foram para aquele lugar onde consideraram ser um lugar apto para a oração é que provavelmente naquela cidade não havia uma sinagoga. Por isso que eles foram para lá, posto que em todo lugar que tinha uma sinagoga, era o lugar para onde Paulo se dirigia para aproveitar a oportunidade de ministrar o evangelho de Jesus Cristo. Assim, por não haver uma sinagoga, era necessário pelo menos 10 homens, chefes de família, para que uma sinagoga fosse estabelecida. O apóstolo Paulo vai para aquele lugar, um lugar de oração, e uma vez ali, o evangelho foi ministrado porque encontrou ali um grupo de pessoas que estava orando. Havia algumas mulheres que estavam orando, e naquela ocasião elas foram ministradas pela palavra do Senhor, e a Bíblia diz que uma mulher respondeu em fé e obediência a partir de Deus ter aberto o seu entendimento às coisas que Paulo pregava. Essa mulher é Lídia, ela se rende ao evangelho, ela é batizada e ela então recebe os missionários em sua casa, onde muito provavelmente a igreja de Filipos teve início. Isso porque pouco depois, Paulo foi preso juntamente com seus cooperadores e ao sair, ao deixar a prisão, a Bíblia relata que eles voltaram para a casa de Lídia e fortaleceram os irmãos. Assim, há forte indício de que na casa de Lídia nós tivemos uma igreja estabelecida. Foi em Filipos que Paulo e Silas foram então presos depois de ordenar que aquele espírito adivinhador que estava naquela jovem fosse expulso do corpo daquela moça, e por causa disso eles foram levados diante da autoridade por desfazer aquela fonte de lucro dos senhores daquela jovem. Eles foram então açoitados e lançados na prisão, mas ali eles tiveram uma experiência fantástica, presos, amarrados e sob grande segurança. Enquanto eles oravam e entoavam louvores, sobreveio um grande terremoto que sacudiu os alicerces daquela prisão e todas as portas foram abertas, as cadeias foram soltas e os presos então agora estavam livres e podiam fugir. Foi nessa ocasião então que o carcereiro se converte ao ver o testemunho desses discípulos que, ao invés de saírem, uma vez que tinham oportunidade, decidiram permanecer. Ele perguntou: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E Paulo responde: creia no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Então, posteriormente, ficou comprovado que haviam cometido injustiça para com esses discípulos do Senhor, que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, eles não podiam ter sido açoitados sem um julgamento de natureza justa. Então procuraram soltá-los e mandá-los embora da cidade. Então, em Atos 16:40 é que diz que uma vez que foram postos em liberdade, eles se dirigiram até a casa de Lídia, eles consolaram os irmãos, então partiram deixando ali uma igreja plantada. A carta de Filipenses tem sido denominada por muitos estudiosos como sendo a carta da alegria. A razão está em que Paulo, pelo menos 10 vezes nesta curta carta, que contém apenas 4 capítulos, o apóstolo Paulo usa essa expressão repetidas vezes. Pelo menos 10 vezes ele repete a expressão alegria, seja de forma substantiva ou mesmo na sua forma de verbo. E considere que temos uma carta pequena para isso e 10 vezes temos menção acerca da alegria. É interessante destacar que, por ocasião da escrita dessa carta, Paulo tinha tudo para transmitir uma perspectiva totalmente contrária à alegria cristã, diante da circunstância que ele estava por ocasião desta escrita. Ele estava preso, e preso de forma injusta em Roma,
E além disso, havia alguns que estavam difamando a natureza do seu ministério, minando o seu caráter tão somente por motivos egoístas. Ele estava sendo acusado por falsos mestres. Mas mesmo diante disso, Paulo repetidamente discorre sobre a alegria, a sua própria, e também exortando os cristãos filipenses a se alegrarem. Então, olhando para esse exemplo, nós aprendemos que circunstâncias adversas que nós passamos, circunstâncias adversas que eu passo e por vezes trazem consigo esse ambiente de tristeza, não podem limitar a minha expressão de alegria, pois eu sempre terei razão para me alegrar, independente da circunstância adversa que eu esteja passando. A circunstância adversa também não deve limitar a minha exortação para que outros se alegrem. Paulo tinha tudo para não se alegrar e tinha tudo para não conduzir outros ou exortar outros a se alegrarem. A sua circunstância era adversa, sua circunstância era difícil. Então ele podia se enclausurar para consigo mesmo, ele poderia se lamentar e poderia ser, pois, passivo de tristeza e assim não produzir fruto. Pelo contrário, nesta circunstância adversa, ele tem razão para se alegrar e ele tem motivos para conduzir outros a se alegrarem assim como ele se alegrava. Então deixe-me dizer a você, não deixe que a tristeza advinda desta circunstância que estamos vivendo te envolva de tal modo a limitar-te, de modo a nem você se alegrar, nem conduzir outros à alegria. Há motivos suficientes para nos alegrarmos e para exortarmos outros à alegria. Fato é que há muitos que, em decorrência de uma situação particular, ou mesmo esta que está nos envolvendo, vivem como que em luto, como que em luto total. Há muitas pessoas que já não conseguem se alegrar. E se não conseguem se alegrar, muito menos teriam condição de levar outros a se alegrarem, a exemplo dele. Apesar de tal circunstância, preso, Paulo expressa a alegria. E ele expressa alegria ao saber de como a igreja de Filipos estava se desenvolvendo no progresso da fé. Observe que ele não escreve para expressar lamúria da situação que estava envolvido, mas para encorajar os cristãos filipenses. E eu fico pensando como alguém em tal circunstância pode escrever para promover a alegria de outros. Ele precisava ser animado, ele precisava ser exortado à alegria. Ele precisava trazer ou receber da parte de outros ânimo para que o seu depósito de ânimo fosse elevado, mas ao invés disso, ele está se fazendo instrumento para conduzir outros à alegria. Observe que nos versículos de 3 a 5, Paulo escreve que dava graças a Deus por tudo que recordava dos filipenses e com alegria ele fazia súplicas a Deus em oração a favor deles, porque ele lembrava da cooperação que os cristãos filipenses tiveram para com ele, quando ele saiu e foi promover o evangelho. Essa igreja se associou para traduzir a ele sustento. E Paulo, lembrando disso, da cooperação dos filipenses, Paulo lembrando disso, do apego, do amor e do zelo que os cristãos filipenses tinham, ele se regozija, ele se alegra. Ao invés de ficar se lamuriando na situação que lhe era imposta, em decorrência então do seu aprisionamento, Paulo usa esse tempo para abençoar os irmãos. E como ele faz isso? Ele faz, número 1, orando. O apóstolo Paulo diz que orava pelos filipenses. E o que o levava a orar? As lembranças que ele tinha. Ele trazia à sua memória aquele espectro de prazer que desenvolveu a partir daqueles servos que ali foram estabelecidos. Ele, vendo o progresso do evangelho, da semente que plantara outrora pela pregação do evangelho, produzindo fruto, isso trazia para ele prazer, de modo que ele era levado a orar pelos filipenses. Irmãos, há circunstâncias que enfrentamos em nossas vidas que certamente nos imporá limitações. Mas ao invés de nos lançarmos à tristeza,
ao invés de nos lançarmos à murmuração, ao invés de nos entregarmos à inatividade, a um sentimento passivo de nada posso fazer, nós precisamos considerar em como sermos úteis, quando aparentemente o ambiente é de plena inutilidade. Como sermos úteis? Como produzir, apesar da limitação que nos envolvem? Nós estamos limitados hoje. Você está limitado, eu estou limitado. Mas como produzir num ambiente de limitação? E esse é um raciocínio sobremodo pertinente para nós, nesse atual contexto que nós estamos vivendo, em decorrência dessa pandemia que tem nos enclausurado em nossas casas. Você na sua, eu na minha, limitados para desfrutarmos desta comunhão próxima, limitados para congregar, limitados para visitar. O que fazer num ambiente de limitação? Com Paulo nós aprendemos que ele investiu o seu tempo na oração e na escrita, suplicando a Deus em favor dos filipenses, suplicando a Deus em favor de outros mais. Além das suas súplicas, ele usou aquele tempo para escrever, e ao escrever, ele estava sendo um instrumento de Deus para abençoar muitas vidas. E observe, inclusive a minha vida e a sua vida, nós que há tantos anos recebemos as Escrituras. Quantos desde a partida, ou desde a escrita de Paulo, foram abençoados a partir do que ele escreveu? Até hoje, esta palavra escrita ainda continua nos traduzindo vida, enchendo o nosso coração de ânimo, nos traduzindo esperança, ao invés de sermos lançados à tristeza, à agonia, à solidão. Paulo, pois, apesar de limitado, estava transmitindo a outros a instrumentalidade de sua dependência no Senhor. E como o fez? Por meio da oração e por meio da escrita, sob direção do Espírito Santo, claro, mas a partir da resolução do seu coração, de se dispor para produzir, não sendo inativo, apesar da limitação que o envolvia. Ele estava preso, enclausurado. Será que não é assim que temos nos sentido? Não é isso que nos ocorre ao coração, de estarmos limitados? Responda-me, o que tem limitado você? Porque talvez essa pandemia que nos rodeia seja apenas mais uma limitação, porque talvez há outras limitações que têm como que amarrado você, como que constrangido você. Então, o que tem limitado você de produzir para a glória de Deus, apesar da limitação que lhe é imposta? Há muitos, certamente, que têm enfrentado limitações, não somente esta agora, mas talvez já venha em seu viver com certa limitação. São limitações incontestáveis, seja por questão de idade, seja por questão de tempo que se torna abreviado em decorrência de um emprego, pessoas que correm tanto que não podem se comprometer com o serviço do Senhor, e isso lhes entristece, seja por uma enfermidade, seja uma questão de relacionamento. Todas estas coisas, há circunstâncias que nos limitam. E sabe, às vezes nós somos ávidos por apontar nossa limitação por servir. Minha enfermidade me limita de oferecer o que é melhor ao Senhor. Eu tenho um cônjuge que é descrente e isso me limita de melhor servir ao Senhor. O meu emprego me consome todo o tempo e toda a força e por isso não posso melhor servir ao Senhor. A minha idade já me limita bastante, eu já não consigo servir como deveria. São os meus estudos e outras coisas mais. E eu diria sim, todas essas limitações são plausíveis, mas é preciso considerar que temos uma limitação e não uma impossibilidade. Às vezes nós olhamos para essas coisas que nos limitam e traduzimos a elas status de impossibilidade, como se elas nos prendessem de tal forma que somos incapacitados de produzir e de fazer algo. Paulo estava limitado, mas Paulo não estava impossibilitado. Sim, irmãos, nós estamos limitados hoje. Uma circunstância ímpar, pelo menos para as nossas gerações. Nunca passamos por circunstância tal. Mas tal circunstância nos impossibilita de servir ao nosso Deus? De forma alguma. No máximo ela nos limita, mas não nos
impossibilita. Então eu preciso dizer em termos mais simples para a igreja do Senhor que nós não estamos limitados, ou não estamos impossibilitados, apenas limitados, mas que em tudo isso Deus tem um propósito. O que acontece, meus irmãos, é que comumente muitos atribuem status de impossibilidade ao que na verdade é apenas limitação. Você não está impossibilitado, mas limitado. Mas considere que mesmo em nossa limitação, nós ainda podemos produzir e produzir muito, muito mais do que eu e você imaginamos. Basta parar um pouco para considerar as muitas oportunidades que temos a partir da nossa limitação. Considere como Deus usou a limitação de Paulo para abençoar tantas igrejas, para abençoar tantas vidas, tantos indivíduos, e isso Deus o fez por meio da oração e por meio da escrita. Deus quis que muito da produção que o apóstolo Paulo fez, em termos de escrita, se desse em circunstância de aprisionamento. São as chamadas epístolas ou cartas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, são chamadas cartas da prisão, e Paulo as escreveu num ambiente de limitação, recluso, limitado, mas sendo um instrumento a serviço do Senhor. O seu aprisionamento o limitou, mas não o impossibilitou de continuar produzindo em prol da expansão do reino de Deus. Irmãos, quando eu considero o aspecto de limitação a que somos sujeitos, eu preciso destacar que limitações, elas fazem parte de um mundo caído. É importante destacar isso porque alguns parecem considerar que suas limitações são exceções à regra, e não são. Limitações se constituem aspectos comuns, fazem parte da conjuntura do ser humano em um mundo caído no pecado. Qualquer um de nós estamos sujeitos a sermos envolvidos nas mais diversas formas de limitação. Nós estamos vivendo uma limitação e ela se apresenta para nós com caráter mais prejudicial, porque possui uma conjuntura de abrangência geral. Mas a parte desta limitação que o coronavírus tem nos imposto, observe que todos nós temos convivido com limitações. Há servos na igreja que são limitados pela idade, limitados em seu tempo pelo emprego, limitados por um relacionamento, limitados por enfermidade e por outras coisas mais que podem sim nos limitar, mas não nos impossibilitar. Agora, deixe-me acrescentar a isso que o fato de qualquer um de nós estarmos sujeitos a sermos envolvidos nas mais diversas formas de limitação, é preciso também considerar que Deus poderia ter livrado Paulo da prisão, ou ele não poderia. Sim, ele poderia, de fato, Deus em Filipos já havia livrado Paulo. Deus livrou também Pedro da prisão, enviou um anjo para libertá-lo. Então Deus poderia ter livrado Paulo, mas há circunstâncias em que Deus não nos livra segundo o propósito que Ele tem. Deus em sua bondade, Deus em sua sabedoria e sobretudo em sua soberania, Ele faz com que todas as coisas concorram para a sua glória e para o bem daqueles que o amam. Nós que fomos chamados segundo os seus preceitos. Então há circunstâncias que ao invés de livramento, Deus permitirá, e aprenda isso, ou permitirá, ou mesmo proverá a limitação, e ao fazer isso Ele nos dará graça para que de alguma forma continuemos produzindo. A nossa atitude diante da limitação é que fará toda a diferença. Nós podemos, irmãos, a exemplo de muitos, nos deixar envolver pela limitação, até o ponto de considerarmos-nos impossibilitados. E é aí que nos tornamos inativos, é aí que nos tornamos infrutuosos, que não conseguimos traduzir ou produzir frutos para Deus, apesar da limitação.
é ficarmos abatidos dentro de nossas casas, com uma postura passiva, somente vendo o tempo passar, à espera de que tudo volte ao normal. Irmãos, isso seria o equivalente a Paulo ficar na dele, recluso naquela prisão, somente esperando o tempo passar, para que a vida dele pudesse voltar ao normal. Ele poderia, pois, desenvolver naquela prisão a síndrome do coitadismo. Oh, pobrezinho de mim, eu estou aqui sozinho, Deus me desamparou. Se eu estivesse solto, eu poderia fazer tanto a obra de Deus, mas agora limitado, enclausurado nesta prisão, o que eu posso produzir? Isso seria ser passivo, seria ser inativo, seria ser infrutuoso. Mas não é isso que Paulo faz. Ao invés disso, apesar da limitação, ele produz. Ele se torna um instrumento. Ele não ficou esperando ser livre da prisão para poder glorificar a Deus por meio da sua vida. Paulo não fez isso, ele antes usou o que tinha à mão. E o que tinha à mão? Paulo tinha a oração. O que tinha à mão? Ele tinha a oportunidade de escrever, de ser um instrumento, e com certeza Paulo usa esse tempo para orar por si e orar pelas igrejas, orar pelo avanço do reino, para que a igreja amadurecesse, crescesse e desenvolvesse a sua salvação. Ele encontrava alegria naquilo que ficara sabendo de como a obra de Deus estava desenvolvendo, apesar da sua limitação. Irmãos, a história registra que em tempos de dificuldade, Deus é glorificado pelo fortalecimento da sua igreja. Irmãos, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Eu fico observando alguns que estão presumindo que isso é uma proposta de Satanás para frear a igreja, como se Satanás tivesse poder de assim fazê-lo. Meus diletos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não temos uma circunstância tal que Satanás está reinando e então limitando a nossa esfera de ação. Não, Deus tem um propósito nisso, e essa próxima semana eu quero trazer para vocês pelo menos 10 benefícios maravilhosos que esta circunstância adversa tem nos traduzido e vai nos traduzir no final. Quando passar tudo isso, olharemos para trás e veremos resultados grandiosos para a glória de Deus. Então nós não estamos em uma cadeia imposta pelo diabo que limita-nos à esfera de ação. Ou que nos impossibilita a esfera de ação. Podemos ser limitados, mas não impossibilitados. O evangelho não está preso. Paulo estava, mas o evangelho não. Sua oração não estava presa ao seu enclausuramento. Ela não se limitava às celas daquele lugar, não podiam deter a oração do apóstolo Paulo. E o que ele fazia? Ele orava. Mesmo aprisionado, ele orava. Irmãos, nós somos chamados a remir o tempo, porque os dias são maus. A expressão traduzida em Efésios, neste versículo que diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. A expressão remir, literalmente significa fazer bom uso. Fazer bom uso do tempo, porque os dias são maus. Façamos então bom uso desse tempo em que estamos limitados. A exemplo do apóstolo Paulo, nós podemos nos dar a oração, podemos nos derramar na presença do Senhor, intercedendo por nós mesmos, intercedendo pela nossa família, intercedendo pela igreja, intercedendo pela obra de missões, intercedendo para que Deus seja glorificado em tudo isso. Irmãos, há tanto pelo que orar. E um dos benefícios que esta circunstância nos dá é termos tempo para estar em oração. Infelizmente, precisa-se de um tempo assim, para Deus chamar a nossa atenção de quanto precisamos nos doar na presença dEle em oração. Eu fico pensando que esse tempo de limitação, Deus nos tem dado, tem sido uma provisão dEle para nos chamar a orar. Irmãos, Deus quer que sua igreja se dedique em oração.
Estava ouvindo um irmão esses dias falar algo e ele disse: olha, o pastor estava pregando sobre irmos para o Getsemane, sobre desenvolvermos uma vida de oração. Nós não sabíamos, mas era Deus nos preparando para ficarmos reclusos em nossas casas, onde com certeza precisaremos frequentar o Getsemane, nosso lugar à parte para a oração. Irmãos, então nos dediquemos à oração. Deus tem visto sua igreja, o seu povo. Deus tem visto como o seu povo nesse mundo tem sido dado a muitos compromissos que muitas vezes não envolvem uma dimensão de glorificar a Deus. Há muitos compromissos pessoais e poucos compromissos que têm a ver com a eternidade. Há servos de Deus extremamente consumidos pelo trabalho secular de tal modo que não tem tempo para orar. E quando tem tempo, não tem vigor. Porque o seu cansaço lhes consome a força. Assim a oração fica para outro dia. E fica para outro dia. E fica para outro dia. E infelizmente, deixamos de orar. E o que temos diante disso? Nós vivemos um ambiente de extrema escassez de oração. Para nossa vergonha e de sabor, diríamos que o culto de oração em muitas igrejas estão quase vazios. Particularmente conheço uma igreja que estava conversando com um pastor e ele disse: pastor Irani, há ocasiões que só vai eu, minha esposa e mais um ou dois irmãos para o culto de oração. Mas no domingo a igreja está cheia. Irmãos, pela graça de Deus, o nosso culto de oração tem sido bem frequentado. Se considerado um paralelo com muitas outras igrejas, temos diversas pessoas aqui no culto de oração. Mas com certeza deveríamos ter bem mais pessoas orando. Então, por que temos um número limitado? Muitos dirão: eu não tenho tempo. Outros dirão: eu não tenho forças. E outros ainda dirão: eu não tenho desejo de orar. Meus diletos, há igrejas lotadas no domingo e quase vazias no culto de oração. Oh, não será esse um chamado da parte de Deus para a igreja despertar? Para atentarmos à necessidade que temos de estarmos na presença do Senhor em oração? E então Deus nos deixa reclusos em casa. Sabe por quê? Porque uma vida de oração deve ter desenvolvimento primeiramente no lar. Precisamos aprender isso. Jesus disse: e quando orardes, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Não é interessante Jesus destacar o quarto, um ambiente do lar, como sendo um lugar para a oração? É porque temos ali um ambiente marcado pela intimidade, um ambiente que podemos estar recluso das pessoas para estar na presença do Senhor em oração. Então Deus nos está dando a oportunidade. Deus está nos empurrando para as nossas casas, nos tirando do prédio da reunião, pelo menos temporariamente. Deus está até nos tirando do trabalho, para nos colocar em casa. Para quê? Para orarmos. Irmãos, que Deus seja glorificado nisso. Que não lhe advenha ao coração o sentimento de olhar para a igreja e de ser entristecido pela atitude da mesma, que uma vez reclusa em casa, e ao invés de estar quedada aos pés do Senhor, está quedada aos pés da Netflix, está quedada aos pés do YouTube, está quedada às redes sociais. Não que essas coisas não possam ser feitas, elas podem, mas tem o seu devido horário, o seu devido tempo, o seu devido investimento. Antes, partamos do princípio: Deus está nos enclausurando para nós orarmos. Que Deus desperte e abra os nossos olhos. Nós temos um chamado à oração. Limitados? Sim. Impossibilitados? Jamais. Que enclausuramento poderia limitar-nos de orar?
Que lugar poderia fechar-nos ao ponto de nossas orações não transpor a barreira deste fechamento? Nada pode impedir-nos de falar com o nosso Deus. Deus nos deixa recluso em casa, porque uma vida de oração deve ter seu desenvolvimento primariamente no lar. No versículo 12 de Filipenses 1, Paulo destaca o aspecto de prosperidade na adversidade. Essas palavras até parecem contrassenso. Paulo diz: quero ainda cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Você consegue perceber, quando digo que aparentemente é contrassenso essa declaração? Prosperidade na adversidade. As coisas que me têm acontecido têm antes contribuído para o avanço do Evangelho, para o progresso. Que coisas lhe aconteceram? Falsas acusações, julgamento injusto, perseguição e então prisão injusta. Paulo olha para tudo isso e a perspectiva que ele tem é simplesmente fantástica. Ao invés de ser dado ao coitadismo e a desenvolver uma revolta para com Deus, com questionamentos do tipo: ó Deus, eu estou fazendo a tua obra e tu me permite passar isso aqui. Eu estou fazendo o teu serviço, pregando o Evangelho, e essas pessoas me perseguem, elas me acusam injustamente, e eu ainda sou preso. O Senhor não percebe que eu, preso aqui, fico impossibilitado de fazer a tua obra? A perspectiva que Paulo tem é: Deus permitiu eu estar nessa circunstância. Isso somente me limita, mas não me impossibilita. Irmãos, eu admiro muito a perspectiva de Paulo. Não é de admirar que é dele a frase, claro, inspirada pelo Espírito Santo, em Romanos 8, 28, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Responda-me, quando o texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso inclui o coronavírus? Isso inclui a atual limitação que nos é imposta? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Novamente, Paulo poderia esbravejar, questionar Deus pelo fato de não tê-lo livrado de todas essas coisas, mas ao invés disso, ele vê nesta circunstância uma oportunidade para o progresso do Evangelho. No versículo 13, ele diz que em decorrência de sua prisão, o seu testemunho alcançou toda a guarda pretoriana, isto é, todos os guardas que compunham a guarda do palácio, todos os soldados que compunham a guarda do palácio, tiveram a oportunidade de serem ministrados a partir da prisão do apóstolo Paulo. Alguém disse que todo ponto de vista é visto de um ponto. Há aqueles que presumem que são entregues à sua própria sorte. E em meio a esse caos que toma conta do mundo, se desesperam. Há alguns que até estão questionando se Deus realmente é bom, se Ele está no controle realmente de todas as coisas. Mas aqueles que conhecem o Senhor precisam ter discernimento, que é a capacidade de fazer corretas avaliações e identificar em como teremos oportunidades para o progresso do Evangelho, apesar desta limitação. Porque estamos limitados, sim, mas impossibilitados, jamais. Então, uma visão limitada estabeleceria um lamento, mas Paulo viu que aquela era uma oportunidade provida por Deus para o progresso do Evangelho. Progresso não apenas para alcançar a guarda pretoriana, mas que sua prisão se constituiu também, como diz o verso 14, um estímulo para os irmãos, ou para muitos irmãos. Isso porque diante da prisão de Paulo, eles se viam mais ousados para pregar o Evangelho. Talvez eles permaneceriam naquele mesmo status quanto a pregar o Evangelho, se Paulo não fosse preso. Mas quando Paulo foi preso, eles se viram na responsabilidade de darem continuidade na pregação do Evangelho. E assim,
a ministração do evangelho teve mais eficácia, porque se antes tínhamos Paulo, agora temos um grupo de irmãos que, fortalecidos, ganharam ousadia para pregar o evangelho a partir de olhar para o apóstolo Paulo, que agora estava aprisionado. Irmãos, há momentos em que somos levados a questionar certas circunstâncias a que nos submetemos, ou a que somos submetidos. Por vezes somos tomados pela insensibilidade e nós não conseguimos atinar que tais circunstâncias que nos envolvem são providência de Deus para promover o avanço do evangelho. Deus, em sua soberania, sabedoria, Ele nos dirige para isso. Talvez o que precisamos perguntar seja: como Deus usará tudo isso para ser glorificado, para que o evangelho seja divulgado e para que vidas se rendam aos seus pés? Irmãos, nós precisamos crer que a boa mão do Senhor está nos dirigindo segundo o seu propósito. Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Nós precisamos buscar e crer que verdadeiramente a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. Nós precisamos crer que Deus, em sua soberania, verdadeiramente faz com que tudo isso coopere para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, eu não sei, além do que o coronavírus nos tem imposto, que circunstância tem limitado você, que tem levado você até a considerar que é impossibilitado de servir. Talvez você tenha lutado com uma enfermidade que consideravelmente dá a você pouca oportunidade. Lembre-se, limita, mas não impossibilita. Considere, pois, como mesmo no leito da enfermidade, você pode glorificar a Deus em sua limitação. Não se deixe envolver pelo sentimento de coitadismo, de que você é tão pobrezinho de maré de si, o mais sofredor de todos os homens. Não, lute, clame a Deus por sabedoria e diga: Senhor, como o Senhor pode ser glorificado, apesar da limitação a que estou sujeito? Como eu posso ser um instrumento para a sua glória? Como eu posso contribuir para o progresso do evangelho? Talvez você tenha lutado com a limitação que lhe é imposta pela sua idade. Os anos já se vão. E a Bíblia afirma que depois dos 70 é canseira e fadiga. De fato, irmãos, a nossa velhice traz consigo limitação. Nos limita, mas não nos impossibilita. Lembre-se que a palavra de Deus diz dos justos, daqueles que são servos do Senhor. No Salmo 92, versos 12 a 15, diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. E observa isso: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Então, mesmo na sua velhice, você pode continuar anunciando que o Senhor é reto. Você será cheio de verdor para anunciar isso. Cheio de vida é o que a expressão significa. Então, mesmo você com idade avançada ainda pode produzir fruto. Busque sabedoria sobre como pode ser um instrumento a serviço do Senhor. Talvez você tenha lutado com uma limitação oriunda do seu relacionamento conjugal. Você é casado, casada com alguém que não teme ao Senhor, ou mesmo alguém que afirma temer, mas que não demonstra isso em fruto. E isso limita você. Você quer servir, mas se vê limitado por um cônjuge. Você quer ser mais atuante na obra, produzir fruto, mas você se vê limitado pelo seu cônjuge. Você precisa clamar por sabedoria, para ter a devida percepção de que você pode ser um instrumento de Deus, para traduzir exemplo para o seu cônjuge, ou mesmo para ganhá-lo para a glória do Senhor, para que juntos vocês possam servir ao Senhor. Talvez você se considere impossibilitado por causa do tempo que precisa empregar no seu trabalho. Você corre tanto de um lado para o outro. São tantas ocupações. E se você vir então que o seu trabalho te limita, ao ponto de aparentemente te impossibilitar
clame a Deus para que abra uma outra porta para você. Ou busque em sabedoria administrar, gerir o seu tempo, para que você não seja negligente para com a obra e o avanço do Evangelho do Senhor. Ou talvez Deus queira usar você mesmo nesse trabalho que você corre tanto, para ali traduzir um exemplo de cristão, para abençoar a vida de outros que estão à sua volta, ou mesmo dos seus patrões. Então, antes de você reclamar, que emprego, que isso, pare e pense, Deus plantou você ali. Produza onde você estiver e entenda este lugar como sendo o lugar para você glorificar Ele, apesar da limitação que lhe é imposta. Talvez você se considere impossibilitado por causa de uma luta que se arrasta em sua vida. Algo a considerar é que limitações, elas têm duplo caráter. Há limitações temporárias e há limitações permanentes. Há limitações que vêm em decorrência de dadas circunstâncias e que com o passar do tempo tem-se uma mudança de circunstância. Então essas lutas passam. Até o nosso encontro com Cristo para a eternidade, nós haveremos de ser submetidos às mais diversas limitações, que, como já consideramos, fazem parte da conjuntura de um mundo caído no pecado. Mas, meus diletos, há limitações em caráter permanente, segundo o propósito que Deus estabelece. Você quer um exemplo? Por exemplo, alguém que nasceu cego. Tal pessoa desenvolve a sua vida com esta limitação, mas mesmo em sua limitação pode glorificar a Deus e ser um instrumento para a glória dele, porque sua limitação não traduz impossibilidade. O que dizer de Fanny Crosby? Já ouviu falar? Uma mulher que escreveu mais de 6.000 hinos. Vamos nós trabalhar, somos todos irmãos. Exultai, exultai, vinde todos louvar. Tantos outros hinos escritos por esta mulher, que nos seus 6 primeiros anos de vida ficou cega, mas que serviu com afinco durante toda a sua vida, a serviço da igreja do Senhor, ministrando o evangelho por meio das suas canções, dos muitos hinos que escreveu, que até hoje nos traduzem edificação e louvor a Deus. O que dizer do apóstolo Paulo e o seu espinho na carne? Deus proveu para Paulo um espinho em sua carne que certamente o limitou, mas não o impossibilitou. Ele diz que 3 vezes ele pediu ao Senhor que afastasse dele aquele espinho. E Paulo certamente sentia-se limitado em decorrência da angústia, do sofrer e do pesar que esse espinho traduzia a ele. Mas Deus respondeu a ele que a graça lhe era suficiente. Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então considere que quando limitações nos são impostas, talvez sejam ferramentas de Deus para traduzir a nós dependência nele, para traduzir a nós que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza e não em nossa força, porque corremos o risco de nos gloriar em nós mesmos. Então Deus limita-nos. Limita-nos para não nos gloriar, porque o apóstolo Paulo diz isso. Ele diz: por causa da grandeza das revelações, me foi posto na carne um espinho, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a carne. Deus permitiu um espinho, um incômodo na vida do apóstolo Paulo, para que ele lembrasse de que, apesar das grandezas das revelações que ele tinha, ele não passava de servo de barro. Deus é sábio, e ele então providencia limitações para ser glorificado. Aquele espinho incomodava, trazia consigo perturbação, mas Paulo diz que de boa vontade ele passou a ter prazer na fraqueza, porque era na fraqueza que tinha a seu favor a força do Senhor.
Ele aprendeu que em sua fraqueza a força do Senhor lhe assistia, e nisso estava o seu prazer, de modo que quando ele era fraco, aí é que ele era forte, por causa da força do Senhor que lhe assistia em sua fraqueza, e assim ele era suprido. Talvez, irmãos, Deus nos tem provido esse atual espinho na carne, chamado coronavírus, tão somente para ser glorificado em nossa limitação. Considere quantos foram abençoados a partir da limitação do apóstolo Paulo. O que precisamos fazer? Não deixar que essa limitação nos impossibilite, mas fazermos a nossa parte para que de fato contribuamos para o progresso do Evangelho. Limitados? Sim. Impossibilitados? Jamais. Nada pode conter o avanço do Evangelho, nem o coronavírus ou qualquer outra desgraça qualquer. Limitados sim, impossibilitados jamais. A letra de uma música muito bonita diz: somos em tudo atribulados, mas não angustiados. Estamos perplexos, não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Não em desespero, não em desespero. Somos em tudo atribulados, mas não angustiados. Estamos perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Não em desespero. Limitados, mas não impossibilitados. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Nesses dias maus, lembra-nos, limitados, sim, impossibilitados, jamais. Dá-nos sabedoria, Senhor, para te glorificarmos em nossa limitação. Assim como Paulo teve, o que ele fez? Ele orou. Ajuda-nos a ter esse tempo de oração em nossa vida. O que ele fez? Ele escreveu. E com isso ele abençoou vidas. Ajuda-nos a abençoar outras vidas. Temos ao nosso alcance as redes sociais. Temos ao nosso alcance os telefones. Ajuda-nos, Deus, a escrever mensagens, a ligarmos para descrentes, colegas, familiares e informar-lhes sobre que o que está acontecendo tem sido Deus dando às nações um aviso de que este mundo mau em breve sucumbirá em uma tribulação sem precedentes. Nós precisamos dizer às pessoas que o que temos diante de nós é apenas o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Nós precisamos dizer aos nossos vizinhos, aos nossos familiares, aos nossos colegas, que haverá um dia em que o Senhor tomará para si a igreja, e quando isso acontecer, ai deste mundo, quando o cálice da ira de Deus será derramado sobre as nações. Nós precisamos dizer às pessoas que a única esperança para elas é Jesus Cristo. Nós precisamos dizer para as pessoas que o coronavírus e outra enfermidade qualquer podem fazer mal ao corpo, mas aquele que pode lançar a alma no inferno é que deve ser temido, e este é Deus. E por tal, ele deve ser adorado, reconhecido como Senhor. Este deve ser exaltado em glória, e os pecadores precisam reconhecer a sua providência para a salvação, que é Jesus Cristo. Do contrário, padecerão eternamente, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É isso que a Escritura diz, e precisamos fazer conhecido. Então o apóstolo Paulo, além de orar, e além de escrever para ministrar a vida, para exortar a alegria, ele também usou sua oportunidade para testemunhar os que estavam próximos. Senhor, ajuda-nos que nesse tempo seja uma oportunidade de ministrar aos nossos familiares. Que seja, Senhor, o nosso lar
um lugar de ministração do Evangelho, um lugar de exaltação ao Senhor. Seja glorificado na reunião de nossas casas, ó Senhor. Que a tua palavra viva e eficaz alcance o coração dos nossos filhos, alcance o coração dos nossos cônjuges. Nos abençoa, ó soberano Deus. Senhor, que esse tempo seja uma oportunidade de ministrarmos alegria, como o apóstolo Paulo faz. Em circunstância tão adversa, ele escreve aos Filipenses dizendo: regozijai-vos sempre. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então ajuda-nos para sermos ministros da alegria sobre a vida de irmãos, consolando-os, lembrando a eles que estamos juntos em oração, lembrando a eles do amor que temos, do apego de uns para com os outros, que por ora lamentamos a distância, mas que isso nos traduz saudades e então desejo de apresentá-los diante do Senhor como forma de abençoá-los. Ó Deus, ajuda-nos a usarmos tudo aquilo que está à nossa disposição: a oração, a escrita, a intercessão, o ministrar a alegria. Ajuda-nos, ó Deus, para sermos fortalecidos no Senhor e na glória do seu poder nesses dias maus. Oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, você que assistiu a mensagem até agora, estenda um pouco mais esse tempo para você orar com a sua família, meditando no que foi dito aqui. Coloque em prática o espalhar o Evangelho, ore como Paulo fez, escreva para outros como Paulo fez, seja um ministro da alegria sobre a vida de tantos outros. Que Deus abençoe os amados, fiquem na paz do Senhor Jesus. É um prazer ministrar a palavra do Senhor, a saudade é grande e por aqui nós matamos um pouco a saudade, sobretudo expressamos o nosso amor através da oração, apresentando a vida uns dos outros diante do Senhor. Deus abençoe os amados, tenham todos um excelente dia na presença dEle.